Olá. Bom, hoje a gente vai fazer um mergulho nas ideias de um dos pensadores mais, sei lá, poéticos e provocadores da educação brasileira, Rubem Alves. A gente está aqui com trechos do livro dele, Educação dos Sentidos e Mais, e a nossa missão é tentar entender essa filosofia dele que basicamente diz que a educação não pode só sobre preparar para o trabalho. Tem que ser, antes de tudo, um despertar para a alegria, para os sentidos, e para guiar a nossa conversa, ele nos dá uma imagem muito poderosa, a de que todos nós carregamos duas caixas, uma em cada mão, na direita da força, uma caixa de ferramentas, e na esquerda, do coração, uma caixa de brinquedos. Possível. A ideia é que a gente nunca mais esqueça dessa dualidade. A vida exige ferramentas, mas o que dá sentido a ela são os brinquedos. Certo, vamos abrir essas caixas então. A primeira, a da mão direita, a caixa de ferramentas. Minha primeira intuição é pensar em coisas para o mercado de trabalho. O currículo tradicional. É por aí ou a ideia é mais ampla? É bem mais ampla. Para o Alves, as ferramentas são, em essência, melhorias do nosso corpo. Ele tem uma visão quase antropológica disso, sabe? Ele diz que a nossa inteligência se desenvolveu para compensar o que ele chama de nossa incompetência corporal. Pensa bem, a gente não tem a velocidade de um guepardo, a força de um urso, nem o voo de um urubu. Somos frágeis. As ferramentas, desde uma lança primitiva até um supercomputador, nos dão o poder que a natureza não nos deu. Entendi. Então não são só objetos, habilidades também entram nessa caixa? Exatamente. Andar, falar, ler, escrever, construir mapas mentais para se organizar. Tudo isso é ferramenta. E a ciência, para ele, é a maior e mais sofisticada de todas as caixas de ferramentas que a humanidade já criou. Mas o ponto crucial que ele levanta, e que é um recado direto para a educação, é que mais importante do que as ferramentas que já existem é a arte de criar novas, ou seja, a arte de pensar. É por isso que ele joga uma pergunta na cara dos professores. Isso que eu estou ensinando é ferramenta para quê? Se o professor não souber responder, aquilo não é uma ferramenta, é só entulho. E essa pergunta é brutal, né? Porque obriga a gente a pensar na utilidade real do conhecimento. Mas aí é que a coisa fica boa de verdade, porque ele vira o jogo completamente com a outra caixa. A da mão esquerda, do coração. Dentro dela, ele diz, tem coisas que não servem para nada. Um poema da Cecília Meirelles, uma música do Chico Buarque, o cheiro de jasmim no quintal, o riso de uma criança. Coisas que não te dão poder, não te arrumam um emprego, não resolvem um problema prático. São inúteis do ponto de vista da caixa de ferramentas. Mas são essas coisas que nos fazem sorrir, que nos emocionam, que dão sabor à vida. E é aí que vem a provocação máxima dele. Não é para isso que se educa. Para que os nossos filhos saibam sorrir. É uma inversão completa de prioridades. Ele está dizendo que o objetivo final de todas as ferramentas é, no fundo, nos dar acesso a essa caixa de brinquedos. E ele busca uma base filosófica bem antiga para isso, né? Sim, e o fascinante é onde ele vai buscar. Ele resgata um conceito de Santo Agostinho, lá do século IV, que dividia as coisas do mundo em duas ordens, a do uti e a do frui. Uti e frui. O que seria isso? Então, uti em latim significa usar. É o útil, o utensílio, a ferramenta. As coisas da ordem do uti são aquelas que a gente usa como meio para alcançar outra coisa. Já frui significa fruir, desfrutar, amar algo por si mesmo, sem um propósito. E como ele aplica isso na educação? Bom, Agostinho, claro, estava preocupado com teologia. Para ele, a única coisa que podia ser fruída por si só era Deus. Todo o resto deveria ser usado para chegar a Deus. O que o Rubem Alves faz é uma releitura genial e secular disso. Ele diz, a ordem do utili é a do poder, das ferramentas, da ciência, da técnica. A ordem do frui é a do amor, da arte, da beleza, dos brinquedos. As ferramentas nos dão os meios para a vida, mas são os brinquedos que nos dão as razões para viver. E para fechar o raciocínio, ele usa uma frase maravilhosa do Oswald de Andrade. A alegria é a prova dos 9.
Se o resultado final de todo o seu esforço, de todas as suas ferramentas, não for a alegria, alguma coisa está errada na conta. Tá. Então, se a alegria é a prova dos 9 e o tesouro está na caixa de brinquedos, Alves nos dá um mapa para chegar lá. E esse mapa parece ser o que ele chama de educação dos sentidos. E o primeiro passo é algo que a gente acha que faz o tempo todo: ver. A história que ele conta sobre isso é fantástica. É sensacional. É a história de uma paciente dele, da época em que ele era psicanalista, que chega ao consultório achando que está ficando louca. Ela conta que estava na cozinha cortando uma cebola, algo que fazia mecanicamente há anos, e de repente ela viu a cebola pela primeira vez. Ela parou e ficou olhando para os anéis perfeitos, a luz atravessando as camadas, e achou aquilo a coisa mais linda do mundo. Ela disse que parecia a rosácea de uma catedral gótica. O objeto de comer virou uma obra de arte. Nossa, e o que me pega nessa história é que a mulher não descobriu uma informação nova. Ela não aprendeu nada sobre a botânica da cebola. Ela descobriu uma nova forma de ver algo que sempre esteve ali. É essa a essência da educação dos sentidos dele. Exatamente essa. E a resposta dele para a paciente é a chave de tudo. Ele diz para ela: você não está louca. Você acabou de ganhar olhos de poeta. Aí ele se levanta, vai até a estante, pega um livro do Pablo Neruda e lê para ela um poema em que o Neruda descreve a cebola como uma rosa de água com escamas de cristal. Ou seja, o poeta já tinha visto aquilo. O ponto central dele é este: o ato de ver não é natural, precisa ser aprendido. Os olhos da caixa de ferramentas, os olhos do Gucci, veem sinais e objetos de forma prática. Isso é uma cebola, serve para temperar. Os olhos da caixa de brinquedos, os olhos do Frui, se transformam em órgãos de prazer. Eles querem, na expressão dele, fazer amor com o mundo. É interessante como a visão para o Alves é um sentido de uma certa distância. Mas ele não para por aí, né? Ele vai para o que talvez seja um sentido ainda mais íntimo que a audição. E ele diz que é o mais importante para aprender a amar. Sim, e para aprender a ouvir, ele diz que a primeira condição é o silêncio. Um silêncio que, segundo ele, quase não existe mais. Ele cita o escritor Milan Kundera, que tem uma análise demolidora das nossas conversas. Kundera diz que o que a gente chama de diálogo é, na verdade, uma batalha velada para se apossar do ouvido do outro. A gente mal espera a pessoa terminar de falar para pular com a nossa história. A frase, ah, isso me lembra, ou comigo foi exatamente assim, não seria um gesto de empatia, mas uma revolta para libertar nosso ouvido da escravidão da fala do outro e impor a nossa. Nossa, isso é forte. E ele conecta essa ideia diretamente com a sala de aula. Bate direto no coração do que é a escola tradicional. Alves sugere que o ato pedagógico muitas vezes começa com o professor se apossando à força do ouvido do aluno, a professora que grita, o que ele chama de estupro verbal. É por isso que ele defendia, com uma ironia muito séria, a criação de cursos de escutatória, em vez de só cursos de oratória. Uma escola de escutatória. Adorei. Mas, sendo um pouco o advogado do diabo aqui, essa ideia da escuta bonita é linda. Mas, na prática, como um professor com 40 alunos numa sala consegue dar essa atenção individual, esse colo que a escuta representa, para cada um? O próprio sistema não força o professor a se apossar do ouvido de todo mundo só para conseguir dar aula? É uma provocação excelente e absolutamente pertinente. O próprio Alves reconheceria a dificuldade prática. Ele não era um sonhador ingênuo. A crítica dele é justamente ao sistema que cria essa situação impossível. Ele não está culpando o professor individualmente, mas o modelo que transforma a sala de aula num auditório em vez de uma roda de conversa. A proposta da escutatória é menos uma receita de bolo e mais um princípio norteador, sabe? É um convite para que, mesmo dentro das limitações, se busque criar momentos de escuta verdadeira. Talvez não dê para ser o tempo todo, mas se não houver a intenção, a consciência de que amamos não a pessoa que fala bonito, mas a pessoa que escuta bonito, a educação falha em sua tarefa mais fundamental, que é criar vínculo. A escuta bonita para ele é o que cria o espaço seguro para a aprendizagem acontecer. Falando em ouvir e em vínculo, tem uma história muito pessoal que ele conta sobre música que ilustra isso de uma forma comovente.
É a história dele com um filho pequeno, de 3 anos. O menino estava deitado no colo dele na sala e pediu para ele colocar o disco do violão. Alves conta que, na verdade, a capa do disco tinha a figura de um violino e a música era a Pequena Serenata Noturna de Mozart. Mas nada disso importava. O que importava era aquele momento. O pai, o filho no colo, a música de Mozart preenchendo o espaço. Ele diz que o objetivo ali não era dar uma aula de música, ensinar o que era um violino ou quem foi Mozart. Era simplesmente compartilhar um momento de beleza e felicidade. Por isso ele era tão crítico da forma como a música é ensinada na escola, engaiolada em horários fixos, com provas e análises. É a mesma lógica de aprender a falar, então. Ninguém aprende a língua materna com aulas de substantivos e verbos. A gente aprende porque está mergulhado nela, porque ela faz parte do afeto, das histórias, da vida. Exatamente. A música como a língua se aprende por contágio, como se respira. Ela fazia parte da cena, do colo, da história que viria depois. Alves argumenta que a música não dá poder, não é uma ferramenta no sentido prático, mas ela tem outra função. Ela penetra na alma e comove a sensibilidade. E, segundo ele, é na sensibilidade que mora a bondade. E aí ele lança outra de suas perguntas essenciais. Não deveria ser essa a primeira tarefa da educação? Produzir a bondade? Da audição ele nos leva para o tato, que ele define como o sentido que marca a fronteira entre o amor e a tortura. É o sentido mais primal de todos, talvez. Sem dúvida. Ele destaca como a experiência tátil é fundadora da nossa existência. O exemplo que ele dá é o do bebê que para de chorar. Não é só pela promessa do leite que virá, mas pelo contato imediato da boca com o seio, pelo prazer tátil. Ele tem uma frase ótima sobre isso. As crianças veem com as mãos. Para uma criança pequena, o ver só interessa como um meio para tocar, para pegar, para sentir a textura, o peso, a temperatura. E ele usa essa ideia para fazer uma crítica bem forte à nossa tradição científica, que ele chama de obsessão ótica. Sim, ele aponta que a própria palavra teoria vem do grego theoria, que significa olhar, contemplar. A ciência ocidental se construiu sobre a visão, sobre o observador que mantém distância do objeto para ser objetivo. Mas Alves argumenta que a matéria tem uma realidade, uma densidade, que só pode ser conhecida de verdade pelo toque. As mãos também geram pensamentos. O exemplo que ele dá é simples e genial. Uma mão que acabou de ser ferida por um martelo pensa sobre o martelo de uma forma que o olho, à distância, jamais conseguiria. O conhecimento que vem do tato é um conhecimento íntimo, existencial. Tudo isso que a gente conversou, as duas caixas, a educação dos sentidos, a alegria como prova final, desenha um ideal de educação que é poético, humano, profundo. E que parece vir de outro planeta quando a gente olha para a realidade do sistema escolar que ele tanto criticava. O alvo principal dele, o grande vilão dessa história, eram os vestibulares, certo? Com certeza, ele se colocava, junto com reitores e outros professores universitários, como absolutamente incapaz de passar nos vestibulares da época dele. E a crítica dele era demoledora. E para ilustrar o absurdo da situação, ele adorava contar o caso real do escritor Mário Prata. Ah, essa história é inacreditável. É emblemática. Uma crônica leve, divertida, que o Mário Prata escreveu, foi usada na íntegra num exame vestibular. O próprio Prata, lisonjeado, resolveu tentar responder às questões de múltipla escolha sobre o texto dele. O resultado? Ele zerou. Não acertou uma única pergunta sobre a crônica que ele mesmo tinha escrito. Porque as perguntas não queriam saber do texto, mas de classificações gramaticais pedantes, de interpretações que nem o autor reconhecia. É a ilustração perfeita da crítica do Alves. Ele ataca os vestibulares em duas frentes, né? Como inúteis e como perniciosos. Exato. Primeiro, inúteis. Porque o conhecimento exigido ali não é nem ferramenta para a vida. Nem brinquedo da alma. Exato. Não serve para nada. É um amontoado de informações que a memória, que ele compara a um escorredor de macarrão, joga fora logo depois da prova. É conhecimento que não fica, não transforma. E o impressionante é que essa crítica feita décadas atrás parece que foi escrita ontem. Se a gente olhar para a pressão do Enem hoje,
para os debates sobre o novo ensino médio, para a crise de saúde mental dos jovens. Vemos que a sombra do vestibular que ele descreveu não só continua lá, como talvez tenha ficado ainda mais maior e mais escura. Sem dúvida. E isso nos leva ao segundo ponto da crítica dele, que é ainda mais grave. Ele dizia que os vestibulares são perniciosos. Eles não apenas são inúteis, eles fazem mal. Eles deformam a capacidade de pensar, treinam os jovens para saber as respostas certas, quando o essencial do pensamento inteligente é saber fazer as perguntas certas. Para o Alves, a preparação para o vestibular é um processo estupidificador, porque ela destrói a curiosidade, a capacidade de se assombrar com o mundo, que é o ponto de partida de todo o pensamento genuíno. Ele usa uma imagem muito forte, a de que os vestibulares projetam uma sombra enorme para trás, que cobre todo o ensino fundamental e médio. E essa sombra instala o que ele não hesita em chamar de processos de tortura, que tiram toda a alegria da experiência de aprender. E essa sombra obriga as escolas a mudarem seu foco. O objetivo não é mais ensinar a pensar, a sentir, a criar, mas treinar para um teste. O sucesso não é medido pelo conhecimento que fica para a vida, mas pela performance efêmera de um único dia. Nesse processo, a caixa de brinquedos é trancada e a chave é jogada fora. A educação vira um fardo. Então, amarrando tudo isso, o que fica da obra de Rubem Alves é esse convite urgente para a gente repensar o propósito de tudo isso. Não é negar a importância da caixa de ferramentas. Ela é essencial para sobreviver e construir o mundo. Mas é lembrar que o objetivo final é ter tempo, sensibilidade e permissão para abrir a caixa de brinquedos, que é onde moram o sentido, o prazer e a alegria de viver. Exatamente. E para finalizar, tem uma última imagem dele que é, ao mesmo tempo, provocadora e muito terna. Ele diz que o espaço escolar deveria ser como o seio. Deve dar leite e deve ser macio. Isso nos deixa com uma reflexão. O que seria necessário para transformar nossas escolas, nossas universidades, em lugares que não oferecem apenas o leite do conhecimento técnico e da informação, mas também a maciez do acolhimento, do conforto emocional, da conexão humana? Talvez a resposta para essa pergunta seja o começo de uma verdadeira revolução na educação. Uma pergunta para a gente continuar pensando. Se esse resumo te ajudou a entender melhor o livro, deixa o like, isso fortalece muito o canal. Se inscreve também para continuar acompanhando resumos que transformam livros em ideias claras. E lembra, na descrição do vídeo tem os links para acessar ou comprar o livro caso você queira se aprofundar. A gente se vê no próximo vídeo.